de cada vida, irmão. Que você veio aqui nesta noite porque Deus tem compromisso. Deus não reúne ninguém em vão, nem despede vazio. Vamos fazer uma oração para ver o nosso pregador. Entregar aquele que Deus já colocou no seu coração. Quem mais precisa de oração nessa noite? Nosso Deus e nosso Pai, que está diante da Tua presença, Senhor, para agradecer ao Senhor por esse trabalho de evangelismo tão glorioso, por esse culto, Senhor, que o Senhor marcou neste lar, onde muitas vidas podem ouvir a Tua voz e aceitar o Senhor como Salvador. Usa o pregador que vai transmitir a Tua palavra, usa como o Senhor tem usado como canal de bênção. Fala conosco, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. A gente peça uma bênção, abençoe este lar, este povo todo de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estou muito alegre, nós estamos aqui. Está falando de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Deus nos deu esta oportunidade. Nós estamos aqui falando do Senhor. Glória a Deus. Cremos que o Senhor Deus tem milagre no meio do seu povo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Através da sua palavra. Para a glória de Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, para a glória de Deus. Aleluia. O Evangelho do Dr. Lucas, versículo de número 11. Senhor Deus, colocar esta palavra no meu coração. Lucas, capítulo 7, versículo 11, para a glória de Deus. Vamos estar lendo até o versículo de número 17, para a glória de Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor, que vem com o título dizendo: O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aqui nós acabamos de mencionar uma poderosa palavra de Deus. Palavra esta, palavra escrita por Dr. Lucas. Dr. Lucas vai escrever esse próprio evangelho e vai narrar acerca dessa viúva de Naim. A Bíblia vai dizer que o filho da viúva de Naim, aleluia, a Bíblia diz que Naim era naquela época uma cidade, não era o filho da mulher que se chamava Naim. Naim era uma própria cidade. O significado de
O significado de Naim simboliza tranquilidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, entrando nesta cidade chamada Naim, a Bíblia diz que aconteceu pouco depois e ele ia à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. A Bíblia diz que quando Jesus entra esta cidade, irmãos, a Bíblia diz que a cidade de Naim estava em luto. A Bíblia diz que naquela época o povo levava um cortejo, ou seja, levava esse cortejo para enterrar. Diz a Bíblia que o próprio Jesus se depara, aleluia, com essa viúva. A Bíblia diz que essa viúva já tinha perdido seu esposo e unicamente ela também acaba perdendo seu filho. A Bíblia diz que ela começa agora a lamentar, a chorar. Por quê? Porque tinha perdido seu único filho. Diz que Jesus ressuscita este jovem. A Bíblia diz que aproximadamente quando este jovem morreu, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade. Quando ele morre, a Bíblia diz que Jesus agora vai ressuscitar esse jovem. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele toca no esquife. Jesus agora determina um milagre, irmãos. Interessante porque nessa cidade o povo estava em luto. A Bíblia diz que o próprio povo estava levando já levando o cortejo para enterrar. A Bíblia diz que Jesus olha para aquilo. Quando Jesus olha para aquilo, Jesus vai lá, tendo íntimo compaixão da mulher, e vai lá e toca no esquife. E quando Jesus toca no esquife, Jesus disse para a mulher: mulher, não chores. Aí Jesus fala esta palavra para a mulher. Quando Jesus libera esta palavra, Jesus toca no esquife e o jovem agora passa a ser ressuscitado, irmãos. Interessante porque o Deus que nós servimos é aquele que ressuscita projetos, é aquele que ressuscita sonhos. Aleluia. Quem sabe o seu projeto, aleluia, até mesmo o seu projeto morreu, mas Jesus é poderoso para ressuscitar. Amém. A mesma coisa foi com Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto, já fedendo, irmãos. Para analisar, o cadáver de Lázaro já estava podre, Lázaro estava morto. A Bíblia diz que quando Lázaro estava morto, a Bíblia vai dizer que Marta vai chegar diante de Jesus. Aleluia. E quando Jesus se depara com Marta, Marta agora começa a chorar. Aleluia. E olhando para Jesus dizendo: mestre, aquele que tu tanto amas, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Por quê? A Bíblia diz que Lázaro, ele era amigo do próprio Senhor Jesus, irmãos. Oh glória. A Bíblia diz que Jesus agora se depara com Marta. Aí Jesus disse para Marta, dizendo: Marta, creia que eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Esta era a palavra de Jesus. Interessante porque Jesus visitou, irmãos, oh glória, Jesus visitou 3 mortes, irmãos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro e ressuscitou a filha de Jairo. Então Jesus fez 3 milagres, irmãos, extraordinários. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que continua ressuscitando. Oh glória, se nós cremos no poder da palavra, o Senhor Deus é aquele que continua ressuscitando, irmãos. Pode estar morto, mas Deus traz vida para quem está morto.